Oi, amores, tudo bem? Eu sou Madeleine Lasco, esse é o Que é Isso Brasil? A gente fala aqui de comportamento, sociedade, política e hoje eu quero falar de liberdade de imprensa. Quero falar de liberdade de expressão e mais precisamente de uma vitória sensacional que eu tive recentemente, num caso que muitos de vocês que estão aqui no canal acompanharam, que é o processo que eu sofri por uma opinião que eu dei na Rádio Jovem Pan. Faz tempo, mas o processo ainda não terminou, porém a parte cível transitou em julgado com uma vitória, graças a Deus, uma grande vitória. Quero aqui agradecer muitíssimo o Dr. André Frois, que foi meu advogado, lutou bravamente comigo para defender a minha honra e a minha liberdade. Vou explicar para vocês. O processo foi uma crítica que eu fiz, uma crítica dura. As minhas críticas geralmente são duras, mas não saem do meu direito. Eu nunca xinguei ninguém. Eu fiz uma crítica a uma pessoa do governo, envolvia N coisas, entre elas o julgamento do Batiste, e essa pessoa resolveu entrar contra a rádio e contra mim na justiça. Ele queria 30 mil reais e a retirada do vídeo do ar, o que foi feito já no primeiro momento. O Dr. André Frois me acompanhou nesse périplo que foi aí, que ele não ia às audiências, terminou o processo sem julgamento do mérito, reabriu, mas agora veio a vitória. Podia ter sido feito um acordo inicial, mas eu não quis fazer porque não era justo, eu estava certa, estava agindo no limite da minha liberdade. Eu agradeço muitíssimo ao Dr. André Frois por ter acreditado em mim, acreditado na minha causa e na necessidade que a gente tem no Brasil de poder dizer as coisas sem ter de pagar um alto preço por isso. Eu paguei o preço dos custos que eu tive durante o processo, eu paguei. Mas a minha honra e a minha dignidade foram restabelecidas com essa sentença. Faço questão de ler alguns trechos aqui para vocês. O que se observa é que a matéria veiculada não desbordou do direito que têm os órgãos de imprensa de apresentar fatos de relevância pública, mormente quando relacionados à atividade pública exercida pelo autor. Tenho que, quando uma pessoa está investida em cargo público ou em exercício de função pública, abre mão de alguns aspectos dos direitos personalíssimos que lhe seriam íncitos, quais sejam dos direitos fundamentais e individuais de privacidade e honra em razão da natureza pública do cargo que ocupa. Ademais, não se verificou que a indigitada veiculação jornalística tenha adentrado na esfera privada do autor, tampouco que lhe tenha impingido adjetivos pejorantes, que pudessem ser qualificados como ofensivos. Acrescento que as duras críticas feitas pela segunda ré, a jornalista Madeleine, não podem ser censuradas pelo Poder Judiciário, pois dirigidas à suposta atuação do autor como ocupante de cargo público. E aí, como é que termina a sentença? Assim: os atributos de personalidade do autor, especialmente honra e imagem, devem ceder, no caso concreto, à liberdade de informação franqueada à mídia, mormente porque não se vislumbrou excessos. Então, uma coisa que eu fiquei muito feliz também é que nessa sentença, que foi a minha vitória, o que lavou a minha honra, a minha moral, mostrou que estava certa. Veio aí uma jurisprudência citada, que é o meu voto preferido de todos os tempos, porque é um assunto que me é muito caro, que é o julgamento que o STF fez sobre poder fazer humor com os políticos na época eleitoral. É o voto do ministro Aires Brito. Isso é muito importante para mim porque eu uso muito o humor em diversas variedades como ferramenta jornalística, como ferramenta de crítica. Eu acho que desanuvia o ambiente e como crítica é mais forte também. E aí eu vou ler aqui um pedacinho do que fala o ministro Brito.
Programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem as atividades de imprensa, sinônimo perfeito de informação jornalística. Nessa medida, gozam da plenitude de liberdade que é assegurada pela Constituição à imprensa. A crítica jornalística, em geral, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é a prioristicamente suscetível de censura. Isso porque é da essência das atividades de imprensa operar como formadora de opinião pública, locus do pensamento crítico e necessário contraponto à versão oficial das coisas. Decisão a que se pode agregar a ideia de que a locução humor jornalístico enlaça pensamento crítico, informação e criação artística. Ou é o voto que fala sobre a minha profissão, sobre uma coisa que eu acho importantíssima, sobre algo em que eu tento melhorar todos os dias. Eu fiquei muito emocionada, por isso tá na sentença. Para quem me pergunta por que eu não estou escrevendo sobre o assunto, os detalhes, é porque ainda há um processo criminal no qual eu não fui citada. Então, até que isso realmente acabe, eu vou seguir todas as recomendações do Dr. André Frois, meu advogado, para que a gente tenha o máximo de sucesso possível, que é o que ele conseguiu para mim. E para finalizar, eu quero agradecer muito o Milton Neves, colega muito querido, que foi quem me apresentou o Dr. André Frois. Ele e o Fábio Lucas Neves, filho dele, que me apresentaram esse homem que salvou aí a minha vida. Enfim, muitíssimo obrigada a vocês que ouviram. Se vocês gostam do meu trabalho, sejam patrões aqui do canal. Tá passando aí o letreirinho de como você pode participar. Tem no Patreon, no Apoia-se, no Catarse. Enfim, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, eu devo ao público que confia em mim. E agora, recentemente, com essas mídias sociais, eu pude sentir o retorno das pessoas que gostam de mim muito mais do que eu pensava. Eu nunca pensei que alguém tivesse disposto a me estender a mão financeiramente num processo desse, e de repente começou a aparecer tanta gente que eu fico até emocionada. Quero agradecer muito a todos vocês que também me ajudaram. Amo vocês, viu?